Oi, bom dia, galera! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre núcleo. Então, o que é o núcleo? O núcleo, ele é composto por envoltório nuclear, por nucleolo, ele vai ter também cromatina e cromossomo, que é a maior parte do material genético que a gente tem, que a gente vai estar falando um por um durante essa conversa. Eu fiz um esquema do núcleo e a gente vai estar então falando todas as partes constituintes desse cara aqui. Não se preocupem, porque é muito simples. A definição de núcleo é a coisa mais simples do mundo. O núcleo é onde fica o cromossomo ou a cromatina, ou seja, é onde fica a maior parte do material genético. Ele é delimitado por uma estrutura que a gente chama de envoltório nuclear, ou carioteca. E o que é isso? É o que delimita o núcleo, constituído por duas membranas lipoproteicas, que a gente vai estar falando, que está... E entre essas duas a gente vai ter a lâmina nuclear. Então, pessoal, ele vai ser delimitado por esse envoltório nuclear, que a gente não chama de membrana, isso porque ele é composto por duas membranas que ficam ali associadas e entre as duas fica a lâmina, certo? Bom, esse cara aqui é o núcleo. Pode abaixar, tá? O que significa que no meu esquema, essa parte aqui, toda essa parte aqui de fora, seria o citoplasma. E o que é citoplasma, que a gente ainda não comentou? É onde fica as organelas celulares, ok? Se esse cara aqui é o núcleo, e eu comentei que ele é delimitado por um envoltório nuclear, o que eu desenhei em preto aqui seria exatamente esse envoltório, ou carioteca também, tá? Pode ser usado os dois nomes, carioteca ou envoltório nuclear. Opa, eu coloquei errado aqui. Carioteca tá aqui. Eu comentei também que a parte mais exterior do envoltório nuclear, a membrana mais exterior do envoltório nuclear, fica junto com o retículo endoplasmático rugoso, que no caso é o que eu desenhei em azul. E o que é então que eu desenhei em vermelho, que está junto também ali com a membrana mais externa do envoltório? O que está em vermelho, que eu desenhei, que também está associado à segunda membrana ali, nada mais é do que o ribossomo, que eu vou colocar aqui, ribossomos. Esse cara aqui, pessoal, ele é o nucleolo, que eu comentei que também faz parte do núcleo. Então, o retículo endoplasmático rugoso e o ribossomo, a gente vai falar em uma outra videoaula, que vai ser sobre a síntese de proteínas. Já o nucleolo, a gente vai falar nessa aqui também e vai aprofundar um pouquinho sobre a carioteca. Vamos pegar primeiro a carioteca. Eu comentei com vocês que ela era composta por duas membranas lipoproteicas, certo? Isso vocês já sabem o que é, porque eu cheguei a comentar na videoaula de membrana plasmática. Bom, então aqui vai ser a membrana mais externa associada a ribossomos. Entre uma membrana e outra, a gente tem a lâmina nuclear, ou lâmina de filamentos proteicos, que é composta, adivinha de quê, né? De filamentos proteicos, obviamente. Então aqui a gente tem o núcleo e aqui a gente tem o citoplasma. Lembrando, pessoal, que esse envoltório aqui, ele é importante também, além de delimitar o núcleo, ele também é muito importante porque ele vai acabar ancorando o material genético, que é, no caso, vai ser o cromossomo, que ele vai dar esses pontos de ancoragem, tá? Outra coisa que eu não cheguei a comentar, tá faltando aqui um nome para completar o nosso esquema. E esse nome aqui são os poros. Os poros não são simplesmente um buraco dentro
desse envoltório. Não é somente isso, é muito mais do que isso. Tanto que dentro desse poro vai ter o que a gente chama de complexo de poro. O que é o complexo de poro? O complexo de poro é esse negócio aqui. Complexo de poro. É uma estrutura formada, então, por várias proteínas diferentes que vão estar como se fosse Esqueci o nome agora daquela profissão, caramba. Um porteiro, que vai estar verificando o que vai sair do núcleo e o que vai entrar do núcleo. Então, eles têm proteínas que vão estar identificando e permitindo ou não esse trânsito de substâncias para o núcleo ou para fora, dentro do núcleo ou externamente, tá? Bom, pessoal, envoltório nuclear, então, vocês viram que não tem nada de tão complexo assim. Ele também pode ser chamado de carioteca. E o que é o tal do nucleolo, então? O nucleolo, a gente costuma dizer que é uma estrutura densa, arredondada, que fica dentro do núcleo e que não possui membrana, que não possui nenhum tipo de envoltório. E o que ele é? Ele é um lugar onde os ribossomos vão ser amadurecidos, então ele tem essa estrutura dinâmica. Os ribossomos ficam um tempo lá para ser amadurecidos e eles também saem do nucleolo e vão ou para o retículo endoplasmático ou para o citoplasma cumprir a sua função, que não passa de síntese proteica. Essa é a função do ribossomo, mas isso vai ficar para a próxima aula, para a próxima conversa, desculpa. Então, pessoal, faltou a gente comentar sobre a cromatina e sobre o cromossomo, que é, no caso, o nosso material genético. Boa parte dele, né? Lembrando, pessoal, que somente as células eucariontes ou eucarióticas, enfim, vão possuir essa estrutura aqui que a gente chama de núcleo. Não significa que as células procariontes não possuem material genético. Elas possuem DNA, RNA, ou só RNA, enfim, mas elas não possuem um envoltório nuclear, ou seja, esse material genético não está envolto por essa nossa membrana especial por carioteca. Então, onde é que ele fica? Ele fica no citoplasma da célula, só que sem esse tipo de organização nuclear. Então, eles não têm núcleo, eles não têm envoltório nuclear. Já a célula eucariótica, ela vai possuir essa estrutura aqui.